Você sabia que antes de se tornar a maior série de jogos de dança do mundo, Just Dance era apenas um minigame de um jogo dos Rabbids? Você vai acompanhar comigo toda a história dos jogos de dança. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like. Agora sim, vamos lá! Antes de começarmos a falar dos jogos de dança atuais como o Just Dance, tenho que fazer um pequeno resumo para você, espectador, sobre dois capítulos importantes na história dos videogames que foram fundamentais para a criação do Just Dance. Um destes capítulos aconteceu na quinta geração de consoles, em 1994. Destaque para o PlayStation 1. Este videogame não usava cartuchos como mídia para jogos, e sim CDs. Graças a isso, os desenvolvedores de jogos ganharam a possibilidade de usar músicas de verdade como trilha sonora nos games, que antes eram sons em formato MIDI e chiptunes, sons feitos pela própria máquina. Vários sons clássicos do mundo dos games vieram dessa época, e você reconhece vários em poucos segundos, como por exemplo esse som aqui. Com esse avanço na parte sonora dos jogos, foi possível adaptar jogos de dança para consoles domésticos que usavam aqueles tapetes com setas, que surgiram quase nessa mesma época em máquinas de arcade. Vários jogos rítmicos também fizeram sucesso durante a quinta geração, que englobava o Nintendo 64, PS1 e Sega Saturn. E também na sexta geração, a geração do PS2, GameCube e Xbox. Quem nunca jogou um Guitar Hero nessa época, que atire a primeira pedra. E outro capítulo importantíssimo foi a sétima geração de consoles, mais precisamente em 2006, que uma outra inovação muito importante foi lançada: os sensores de movimento. Gostaria de jogar o Wii? O crédito vai todo para o Nintendo Wii e seu controle, o Wii Remote, que reconhece os movimentos que você faz ao balançar o controle. Não se falava em outra coisa nessa época. Praticamente todos os jogos do Nintendo Wii usavam essa função, e por causa disso, o console atingiu vários públicos além dos jogadores que acompanhavam a indústria. O Wii chegou a ser usado em hospitais para auxiliar na coordenação motora dos pacientes. E foi durante essa febre dos jogos de movimento que a Ubisoft lançou o jogo Raving Rabbids TV Party, uma coletânea de minigames que usava os sensores do Wii Remote de formas bem criativas. Em um desses minigames, você tinha que dançar em cima daquela balança do Nintendo Wii, enquanto segurava o Wii Remote com a mão direita e o Nunchuck com a mão esquerda. Me diz aí, vendo esse minigame, de qual jogo você se lembra? Os desenvolvedores viram a repercussão desse minigame pela mídia e decidiram fazer algo ousado: um jogo inteiramente de dança usando os sensores de movimento. E justamente por ser uma ideia ousada, a Ubisoft, produtora do jogo, decidiu investir pouco para não ter prejuízo caso algo desse errado. Pode não parecer, mas todos os dançarinos das rotinas do Just Dance 1 são duas pessoas usando looks diferentes. Os coaches masculinos foram interpretados por Jérémy Paquet e as coaches femininas foram feitas por Julia Spiesser. Desculpa aí o francês, meus amores, vou ficar devendo essa. Muitos conceitos daquele jogo dos Rabbids foram usados para criar a gameplay do Just Dance. Pegaram a ideia dos pictogramas para mostrar os próximos passos da coreografia e adaptaram um sistema de feedbacks para mostrar o quão parecido foi o movimento que você executou usando a mão direita. No primeiro jogo da série, uma silhueta colorida em forma de sombra fazia os passos antes do dançarino para te ajudar ainda mais a prever o próximo movimento. Tendo 32 músicas com coreografias simples, o primeiro Just Dance chegou às lojas no dia 17 de novembro de 2009, exclusivamente para o Nintendo Wii. A maioria das músicas do Just Dance 1 são músicas antigas, famosas e conhecidas de variados estilos, aquelas que costumam tocar em lojas de roupa ou em trilhas sonoras de novelas e filmes. Os destaques dessa edição ficam com Spice Girls, Katy Perry, Britney Spears, MC Hammer, Cyndi Lauper, Elvis Presley e vários outros artistas clássicos. O público do Nintendo Wii comprou bastante a ideia e o jogo vendeu muito bem, se tornando um sucesso logo em sua primeira edição. Com tanto sucesso, uma sequência foi planejada para o ano seguinte, melhorando praticamente todos os recursos do primeiro jogo. Foi com essa missão que o Just Dance 2 chegou às lojas em outubro de 2010. Dessa vez com 40 músicas renomadas e mais sucessos atuais como Rihanna, Pussycat Dolls e Kesha. Foi nessa edição que começaram a usar as 5 estrelas para avaliar seu desempenho nas músicas. Também substituíram o movimento Shake do Just Dance 1 pelos Gold Moves, movimentos especiais que valem mais pontos que os outros passos. Uma das novidades do Just Dance 2 foi as coreografias em dupla,
sendo possível escolher qual dos dançarinos mais te agrada. Outra novidade foi a loja de conteúdo adicional. Isso permitiu que mais músicas fossem disponibilizadas no jogo após o lançamento dele, e várias músicas chegaram na loja. O Just Dance 2 fez ainda mais sucesso que o primeiro. Todo mundo queria testar aquele joguinho de dança do Nintendo Wii. Depois do Just Dance 2, a Ubisoft lançou vários outros jogos de dança com foco em outros públicos para aproveitar essa tendência que ela mesma criou. Vários jogos são maravilhosos, mas alguns desses são bem questionáveis. O sucesso desses jogos foi tanto que o Nintendo Wii ficou reconhecido como o videogame para dançar. As empresas concorrentes da Nintendo, a Sony e a Microsoft, anunciaram seus próprios sensores de movimento às pressas para aproveitar esse novo mercado em potencial. A Sony lançou uma cópia descarada do Wii Remote para o PlayStation 3, chamado PS Move, enquanto a Microsoft pensou um pouco à frente e elevou a brincadeira dos sensores de movimento para outro patamar no Xbox 360, com o Kinect, uma câmera que consegue captar os seus movimentos e convertê-los em comandos para os jogos. O que já era um fenômeno nas mãos da Ubisoft se expandiu ainda mais devido a vários fatores. Vamos aos fatos. Em 2010, o eletropop estava começando seu ápice de popularidade. Artistas veteranos como Black Eyed Peas, Britney Spears e Beyoncé tiveram que se adaptar ao estilo e lançarem músicas dançantes para concorrer com os novatos daquela época, que estavam dominando os charts mundiais, como Lady Gaga, Katy Perry, Kesha e Justin Bieber. Foi uma ótima época para o mundo pop. Praticamente todos os artistas resolveram lançar alguma coisa. Era uma música hit sendo lançada por dia. Não demorou muito para surgir uma concorrência para o Just Dance. Outras desenvolvedoras de jogos repararam no sucesso estrondoso que o Just Dance estava fazendo e reinando sozinho nesse novo mercado. Então, essas desenvolvedoras aproveitaram a novidade que o Just Dance criou, aprimoraram o catálogo de músicas com os melhores lançamentos da época e, como se não fosse suficiente, essas desenvolvedoras tinham como lançar os jogos para as 3 principais plataformas do mercado de games, que estavam clamando por jogos de dança. Não tinha outra possibilidade além de dar muito certo. Vários jogos de dança surgiram nessa época. Posso citar alguns como Everybody Dance, Dance Central, Get Up and Dance, Let's Dance, Country Dance, Zumba, Nickelodeon Dance, Konami Dance, Tudo Dance. Todos estes e mais alguns foram lançados em menos de um ano. Mas entre esses, o Dance Central se destacou mais, sendo exclusivo de Xbox 360 e lançado junto do Kinect no finalzinho de 2010. O legal dele é que as músicas eram vendidas separadamente, então você poderia comprar as músicas do seu interesse e montar o seu próprio jogo. Além disso, como eram personagens em 3D, a Harmonix, desenvolvedora do jogo, tinha mais liberdade para fazer mais de uma coreografia para a mesma música. Você pode escolher a dificuldade das coreografias no Dance Central. Com os maiores hits do momento, o jogo fez bastante sucesso e ganhou uma sequência em 2011. Dance Central 2, que além de trazer novas músicas, agora permite que 2 pessoas dancem simultaneamente no Kinect, já que no primeiro só uma pessoa podia dançar por vez. Também é possível transferir as músicas do primeiro jogo para o novo de forma gratuita, fazendo o novo game ser a experiência definitiva. Para tentar concorrer com o Dance Central 2 e os outros 900 mil jogos de dança no Kinect, a Ubisoft lançou o Just Dance 3. Comparado aos 2 primeiros títulos, esse teve mais músicas atuais, mas não deixou a fórmula que o consagrou de lado, apenas a expandiu. A principal inovação do Just Dance 3 foi introduzir as danças de quarteto. Como era a estreia do Just Dance no Xbox, a Ubisoft resolveu dar uma copiada no que o Dance Central tinha feito e colocou quase todas as músicas do Just Dance 1 e 2 na loja do Just Dance 3, para você comprar suas músicas favoritas e deixar o jogo ainda mais completo. O embate entre Just Dance e Dance Central no Xbox começou aqui. Vários portais de notícia fizeram comparativos para falar qual era o melhor. O comparativo mais memorável foi o do Tech Tudo, feito pela ex-paniquete Nicole Baus. Olha, na balada tem um monte de amiga que faz essa dança aí agora que eu descobri, ó. Você jogou os dois? Qual era o seu favorito? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e deixar um coraçãozinho assim que possível. Independente de qual foi o melhor, o fato é que o Just Dance 3 arrebentou em vendas, entrando para o Guinness World Records como o jogo casual mais vendido,
com quase 13 milhões de cópias. Just Dance 3 é até hoje o jogo de dança mais vendido do mundo. Podemos dizer que 2011 foi o ápice para os jogos de dança. A briga entre Dance Central e Just Dance não parou aqui. Chegamos em 2012. Com o sucesso do Dance Central 2 no Xbox 360 e o Just Dance 3 em todas as plataformas, o público esperava ansiosamente pelos próximos lançamentos dessas séries. Enquanto não chegavam, mais uma enxurrada de jogos de dança com qualidade duvidosa eram produzidos somente para surfar na onda desse mercado que estava começando a apresentar seus primeiros sinais de desgaste. O Kinect do Xbox 360, mesmo 2 anos depois de seu lançamento, ainda não havia encontrado seu propósito. Vários jogos foram lançados com suporte a ele, mas os únicos jogos que funcionavam bem de fato eram os jogos de dança. E os únicos jogos de dança que realmente valiam a pena eram o Just Dance e o Dance Central. Será que valia mesmo a pena comprar um Kinect, um acessório caro, só para jogar esses dois jogos? Fora que o grande público não se sentia confortável em ter uma câmera ligada com um microfone em sua sala. A Sony também não conseguiu emplacar o PS Move por motivos parecidos. Sem contar que desde o lançamento, o acessório sempre foi visto como uma cópia melhorada do Wii Remote. Falando no Wii, Nintendo Wii já não era mais novidade em 2012, tanto que o próximo console da Nintendo já tinha sido anunciado, o Nintendo Wii U, responsável por inaugurar a 8ª geração de videogames. Ele tem um hardware mais potente que o Nintendo Wii, que o Xbox 360 e o PS3. Tablets e smartphones estavam começando a se popularizar nessa época, então a Nintendo decidiu colocar uma tela no controle do Nintendo Wii U como um diferencial para o console. Essa tela no controle funciona como uma tela auxiliar para o jogo que está passando na TV, conceito de duas telas que a própria Nintendo já havia usado em seu famoso portátil Nintendo DS. Além disso, esse controle tem a mesma tecnologia que a barra infravermelho do Nintendo Wii tinha, então o Wii U ainda seria compatível com os Wii Remotes. Em outubro de 2012 chegou às lojas o Dance Central 3, exclusivo para o Xbox 360 com novas músicas, coreografias oficiais e mais uma vez te permite importar todas as músicas do jogo anterior para o novo. E uma correção aqui. Anteriormente eu falei que essa portabilidade de músicas era grátis, mas não era não. Era necessário pagar. Inegavelmente, o Dance Central utiliza o Kinect de uma forma bem mais precisa do que qualquer Just Dance lançado. Ele mostra com exatidão qual parte do seu corpo não está de acordo com o dançarino, fazendo a área ficar vermelha para que você possa corrigir. Com um modo história bastante divertido, essa é a melhor versão de um Dance Central que você pode jogar no Xbox 360. E muitos fãs também falam que esse Dance Central é o melhor Dance Central já lançado. O Just Dance 4 também foi lançado em outubro do mesmo ano para Wii, Xbox 360 e PlayStation 3. Com todo o lucro que o Just Dance 3 teve, deu para ver que não pouparam no investimento para esse jogo aqui. O salto na qualidade gráfica é notável, até porque esse foi o primeiro jogo de dança a ser lançado para a 8ª geração. A versão de Wii U foi lançada junto com o console no dia 18 de novembro, sendo um dos principais jogos do catálogo e tendo algumas músicas exclusivas. Agora é possível escolher o nível de dificuldade em algumas músicas, já que coreografias alternativas mais difíceis vão sendo desbloqueadas conforme você joga. Inegavelmente, o Dance Central ainda leva vantagem nessa parte da escolha de dificuldade, mas é legal ver que a Ubisoft estava elevando o nível do jogo para ficar a par com a concorrência. Vários modos de jogo foram implementados no Just Dance 4, mas um dos principais é a evolução do modo Sweat, focado em coreografias com passos energéticos e que conta quantas calorias você perdeu. Outro modo muito legal é o Puppet Master, exclusivo do Nintendo Wii U. Nesse modo é possível mudar o coach da música que está passando na TV usando o gamepad. Você faz a sua própria coreografia usando as opções que o jogo te dá a cada espaço de tempo. Se um dia você tiver a oportunidade, joga esse modo, é muito divertido. Com estes dois jogos, a batalha entre Just Dance e Dance Central continuava a todo vapor. Mas você conhece aquele ditado que diz que quando você chega no topo, o seu único caminho é descer? Então, foi isso que aconteceu com as vendas de ambos os jogos, mesmo estes sendo as melhores versões até o momento das duas principais gigantes desse mercado. Tanto o Just Dance 4 quanto o Dance Central 3 venderam metade do que os seus antecessores conseguiram vender. A sorte que os jogos de dança tiveram em seu início parecia que não existia mais. O Nintendo Wii U
não foi bem recebido e desde seu lançamento vendeu muito mal também. E os dois últimos pregos no caixão do videogame do Mario estavam chegando para concorrer na 8ª geração, PlayStation 4 e Xbox One, os dois sendo mais potentes que o Nintendo Wii U. Podemos dizer que o Nintendo Wii U só teve destaque na mídia no seu ano de lançamento quando não havia concorrente. A Sony lançou o PS4 em 2013, e se na geração anterior ela copiou o Wii Remote, agora ela fez a sua própria versão do Kinect, a PS Câmera, que consegue ter uma detecção inferior ao Kinect do 360. Não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas se você quiser saber mais sobre os sensores que eu citei até agora, eu fiz uma série explicando como funciona cada um deles e vou deixar aqui no card caso você fique interessado nessa parte mais técnica do negócio. O Xbox One também foi lançado em 2013, quase que simultâneo com o PS4. Diferente do 360, o Kinect 2.0 do Xbox One deixou de ser um acessório e se tornou um item obrigatório para usar o videogame. Por conta disso, o Xbox One custava $100 a mais que o PS4, e dessa vez o lançamento do novo Kinect não foi acompanhado de um Dance Central, talvez pela Microsoft ter achado que não seria relevante ter um jogo novo da série, já que cada Dance Central lançado vendia menos que a sua versão anterior. Isso não deixou de ser um tiro no pé, pois o Kinect ficou sem grandes jogos em seu lançamento, sendo o Just Dance 2014 o responsável pelas boas-vindas dos dois consoles, PS4 e Xbox One. Também lançado para todas as plataformas anteriores, o jogo não foi uma revolução igual foi o Just Dance 4, apenas evoluiu o que ele já tinha mudado e assumiu que o Just Dance seria uma série anual, que na verdade sempre foi, né? Mas não de forma oficial. Os gráficos estão belíssimos nos consoles de nova geração. O diferencial do 2014 são as várias versões alternativas para a mesma música. Não são todas as músicas que têm versões alternativas, mas metade das músicas tem pelo menos uma alternativa com dificuldade diferente. Esse foi o Just Dance que mais se aproximou do Dance Central nesse quesito de versões alternativas. Até uma rotina para 6 jogadores estava presente na versão de Xbox One. Um modo muito legal implementado no 2014 foi a World Dance Floor, um modo online que te permite competir contra jogadores ao redor do mundo. E foi nessa World Dance Floor que fizeram as seletivas do primeiro campeonato mundial de Just Dance, a Just Dance World Cup, que inclusive foi um brasileiro que ganhou. Aquele modo do Wii U, o Puppet Master, no 2014 se tornou o Party Master. A diferença? Bem, nenhuma. Só que no 2014 o modo deixou de ser exclusivo do Wii U e chegou ao Xbox One também. Para jogá-lo você deveria usar o seu celular com o aplicativo Smart Glass, que hoje em dia nem existe mais. Assim como o Dance Central, o Just Dance também começou a colocar coreografias oficiais no jogo. No 2014, a coreografia oficial de Applause da Lady Gaga chegou ao jogo como conteúdo adicional. Foi a primeira de muitas coreografias oficiais que chegaram na série futuramente. E o Just Dance 2014 não teve um Dance Central como competidor em 2013. Mas o Zumba Fitness World Party foi lançado quase no mesmo período no final do ano para Wii, Wii U, Xbox 360 e Xbox One. Esse jogo não faz nada muito diferente do que já vimos em outros títulos, apenas trazendo músicas novas focadas em ritmos latinos, assim como é o Zumba fora dos videogames. Na verdade, só estou destacando ele aqui pois este foi um dos únicos jogos de dança que chegou para a 8ª geração de consoles e um dos últimos lançados sem ser Just Dance e Dance Central. Foram tantos jogos de dança lançados para a 7ª geração em tão pouco tempo que não dava para acompanhar o fluxo de lançamentos. Isso fez com que várias desenvolvedoras tomassem prejuízo e nem sequer despertaram interesse em lançar seus jogos para a nova geração, que no ano de lançamento tinha uma base instalada de jogadores bem menor que a antiga geração, né? A versão de Xbox One do Zumba não conseguiu vender sequer 200 mil unidades, sendo que era um dos poucos jogos de dança disponíveis para o console. E dessa vez, todo dono de Xbox One tinha o Kinect em casa. O próximo jogo de dança só foi lançado em 2014, o Dance Central Spotlight, exclusivo para o Xbox One. A diferença desse aqui para os 3 anteriores é que aquele conceito de
montar o seu próprio jogo com suas músicas favoritas foi elevado a um nível extremo. O jogo vinha apenas com 10 músicas e o restante você tinha que comprar separadamente. A ideia era conquistar os consumidores pelo preço mais baixo de apenas $10, mas levando em consideração que cada música extra era vendida por $2, o jogo não sairia tão barato assim. Para termos uma comparação, o Dance Central 3 vinha com 46 músicas no disco e custava $40. Para deixar o Spotlight com 46 músicas, seria necessário desembolsar $82 ao todo, mais que o dobro do Dance Central 3, que no geral era um jogo até mais completo, já que não há modo história no Spotlight. E o jogo não tem a opção de importar as músicas dos jogos anteriores, como acontecia desde o segundo game. Se você comprou alguma música na loja de DLCs de algum Dance Central anterior, ela ficava disponível para download no Spotlight, mas isso só acontecia com as DLCs. O público não aceitou muito bem esse modelo de jogo. A Microsoft até chegou a vender o jogo na caixa junto com o Xbox One. Nessa época era muito comum ver Dance Central Spotlight ou Just Dance 2014 disponível para jogar em algumas lojas pelo Brasil. Você já chegou a dançar nessas lojas de shopping? Deixa um comentário aqui embaixo em qual loja você costumava ir. Vai que alguém que jogava na mesma loja também aparece. Eu ia muito na FNAC do Parque Shopping em Brasília, só para passar a tarde jogando. Loja essa que nem existe mais hoje em dia. Fica com Deus, FNAC. Enfim, voltando ao foco. Vender o Dance Central junto do Xbox não foi o suficiente para alavancar o Kinect. Não vendo outra saída, a Microsoft decidiu abrir mão da obrigatoriedade de usar o Kinect no console, começando a vender o acessório separadamente, e lançaram uma atualização de sistema que tornava o uso do Kinect totalmente opcional. Com isso, o console ficou $100 mais barato, e o resultado foi imediato. O Xbox One começou a vender o dobro do que vendia. O cofundador da Harmonix revelou em uma entrevista que tinha planos para lançar outros jogos da série Dance Central, mas a Microsoft não quis investir no Kinect. Pouco tempo depois, o acessório foi descontinuado e as novas versões de Xbox One, o Xbox One S e o Xbox One X, nem possuem entrada para Kinect. A Microsoft até lançou um adaptador USB para esses consoles aí, mas foi descontinuado bem rápido também. A Ubisoft ficou de olho nessa maré vermelha que os jogos de dança estavam e decidiu fazer algo diferente. Ainda em 2014, ela lançou o Just Dance Now, um serviço de streaming para Android e iOS que transforma o seu celular em um sensor para jogar Just Dance. Tudo que você precisa é do seu celular, um outro aparelho para servir de tela e também pagar uma mensalidade que te permite jogar músicas desde o primeiro Just Dance até o 2014. Isso na época do lançamento, hoje em dia dá para jogar muito mais músicas. Foi uma ideia fantástica porque isso te permite jogar Just Dance sem necessariamente ter um console. Claro, existem limitações, principalmente porque a internet em 2014 não era tão boa quanto hoje em dia, né? O Just Dance Now conquistou seu espaço entre os jogos de celular e também serviu de porta de entrada para os novos jogadores conhecerem a franquia. Mas não foi só o Just Dance Now que chegou em 2014. Também foi lançado o Just Dance 2015 para todas as plataformas. Se comparado com o Just Dance 2014, tem bem menos conteúdo, só que as músicas do jogo eram bem atuais para a época, para rivalizar com seu único concorrente, o Dance Central Spotlight. Agora que o Kinect se tornou um item opcional e que o PS4 nunca teve um sensor obrigatório, a Ubisoft decidiu lançar o Just Dance Controller, outro app de celular, mas que serve para controlar o 2015, no PS4 e no Xbox One, não sendo obrigatório o uso de outros acessórios. Essa foi a única novidade notável do Just Dance 2015, além da esperada melhora gráfica. Até os conteúdos adicionais foram lançados em pouca quantidade no 2015. Isso fez com que ele sofresse as mesmas críticas que o Dance Central Spotlight sofreu, por trazer menos conteúdo que a versão anterior. Mesmo vendendo menos a cada edição lançada, tudo conspirou para que o Just Dance conseguisse sobreviver sem concorrência nesse mercado que ele mesmo criou. Só que todos esses títulos que tentaram bater de frente deixaram ensinamentos do que fazer e também não fazer com a série Just Dance. Com certeza o Just Dance teria caído em alguma dessas armadilhas de mercado
no lugar de algum desses outros títulos. Algo que fez o Just Dance se destacar dos outros é que nenhum jogo de dança que foi lançado depois conseguiu captar a essência que o Just Dance tem. O visual do Just Dance é cativante e com vários conceitos únicos que te convidam a assistir e admirar, mesmo que você não tenha interesse em aprender a coreografia. Cada música é praticamente um videoclipe alternativo para as músicas e com o tempo, o Just Dance acabou se tornando uma peça da cultura pop. Uma música só fica completa com um videoclipe e com uma coreografia no Just Dance. Por ser popular, o jogo acaba sendo comercial também. Just Dance já fez várias parcerias com marcas e foi responsável por revelar novos artistas ao longo de suas edições, da mesma forma que artistas famosos já fizeram publicidade para o jogo. Após a Ubisoft criar uma maneira acessível de jogar Just Dance sem precisar de um videogame, muitos começaram a se perguntar qual seria o rumo que a série tomaria a partir daqui. Tudo indicava que o futuro seria o Just Dance Now e que as versões anuais para consoles deixariam de existir, dando lugar a atualizações para o jogo em streaming. Durante todo o período de atividade do Just Dance 2015, a sensação que o jogo passava era de que o jogo estava abandonado. Os conteúdos adicionais foram lançados de forma escassa. A maioria eram relançamentos de músicas de outras edições. Isso fortalecia os argumentos de que o foco estava sim no Just Dance Now. Só que essa escassez de conteúdo foi compensada no ano seguinte. Junto do anúncio do Just Dance 2016, anunciaram que um novo serviço de streaming estaria disponível nas versões de Wii U, Xbox One e PS4, o Just Dance Unlimited. Explicando de uma forma simples, esse serviço disponibiliza músicas de Just Dances antigos em seu jogo recente, além de ter músicas exclusivas adicionadas com frequência. Basicamente, é uma versão do Just Dance Now para os consoles e que usa os sensores dos videogames, além da possibilidade de jogar usando o celular, com o aplicativo Just Dance Controller. No começo do Unlimited, a Ubisoft investiu bastante em conteúdo exclusivo. Chamaram até alguns fãs que produziam conteúdo do jogo para participarem das rotinas. E desde que surgiu o Just Dance Unlimited, todos os jogos seguem a mesma fórmula. Um novo jogo é lançado e as músicas do jogo anterior vão para o Just Dance Unlimited do jogo mais recente. Por causa disso, eu vou parar de citar cada lançamento anual do Just Dance aqui. Eu só vou trazer as curiosidades mais relevantes para o vídeo não ficar muito longo. A criação do Unlimited foi fantástica porque matou todas as possibilidades de um concorrente surgir para concorrer com esse serviço. Pensa comigo. Mesmo se um novo jogo surgisse, o Just Dance ganharia simplesmente pela quantidade de músicas oferecidas por um excelente custo-benefício, enquanto um eventual concorrente demoraria muito tempo para chegar em um nível de oferecer algo similar. O que a Ubisoft não esperava é que o maior concorrente foi lançado para bater de frente com todas essas novidades: o incrível Baila Latino. Ok, esse até tentou, mas além de ser uma cópia barata do Just Dance com músicas latinas, foi lançado apenas no Nintendo Wii U. Sim, o Wii U, que estava prestes a ser abandonado. O jogo não foi um sucesso de vendas, mas por ter virado um meme, ajudou a vender melhor que o esperado. Ainda em 2016, uma outra novidade foi lançada, o Oculus Rift. Esse óculos foi o responsável por iniciar a febre dos jogos em realidade virtual. Se a 7ª geração de consoles teve como diferencial os sensores de movimento, a 8ª geração trouxe a realidade virtual. Os controles de movimento ajudam muito na experiência desses óculos, então os controles costumam vir com essa tecnologia. A Sony até aproveitou o PS Move para usar de controle no óculos do PS4, o PlayStation VR, finalmente achando uma utilidade para esse acessório depois de tanto tempo. E graças a esses controles de movimento, vários jogos rítmicos foram lançados para plataformas de realidade virtual, dando uma revitalizada nesse estilo de jogo que estava meio apagado e sem espaço entre os estilos favoritos dos jogadores. Jogos como Beat Saber e Dance Central fazem bastante sucesso no VR. Em 2017 foi lançado o Nintendo Switch, um console híbrido que funciona tanto como um console de mesa quanto um console portátil. Os controles do videogame, os Joy-Con, são uma evolução do Wii Remote, portanto, podem ser usados para jogar Just Dance. Inclusive, o Just Dance 2017 foi lançado junto do console,
e graças ao Just Dance Unlimited, foi possível jogar quase todas as músicas da série Just Dance do lançamento de um console. E pela primeira vez, dava para jogar Just Dance de forma portátil. Então, os trailers começaram a evidenciar isso. O Just Dance 2017 vendeu mais no Switch do que no Xbox One, PS4 e Wii U juntos somados, perdendo apenas para o seu irmão mais velho, o Nintendo Wii, que se mantinha vivo até o momento apenas por causa dos lançamentos anuais do Just Dance, já que o console havia sido oficialmente descontinuado em 2012. Por muito tempo, a Ubisoft deu suporte a plataformas antigas mesmo após elas serem descontinuadas, até porque o maior público de jogos de dança estavam no Wii e no Xbox 360. As duas plataformas praticamente carregavam o jogo nas costas, mas com o tempo se torna financeiramente inviável ser a única empresa a lançar jogos para uma plataforma antiga, até por questões de logística. Imagina ser dono de uma loja e manter uma seção de jogos para Nintendo Wii apenas para vender Just Dance, já que nenhum outro jogo é vendido para o console. Isso sem falar que as plataformas antigas não suportariam as mudanças que a série implementou no Just Dance 2016. As versões de Wii, PS3 e 360 usam a base do Just Dance 2015, mas com leves alterações, enquanto as versões dos novos consoles são totalmente diferentes e com outros recursos. Mesmo sendo o único jogo de dança, cada edição lançada de Just Dance ainda vendia menos que a versão anterior. A partir do Just Dance 2018, talvez para cortar gastos, começaram a diminuir plataformas em que o jogo era lançado. 2018 foi o último jogo do PS3, 2019 foi o último do 360 e do Nintendo Wii U. Talvez por ser a plataforma que mais consumia Just Dance, o Nintendo Wii chegou a receber uma versão do Just Dance 2020. Esse corte de plataformas teve um efeito bem negativo. O 2018 e o 2019 foram os dois jogos menos vendidos da série. Agora eu vou descer, agora eu vou descer. Não apenas por essa razão, mas porque a série Just Dance estava bem saturada nessa época. O jogo não trazia novidades, as músicas deixaram de ser seleções de sucessos do ano para dar espaço a músicas originais, fora que o estilo artístico mudou para algo mais simples. Estavam priorizando quantidade ao invés de qualidade, mas isso é um defeito de toda plataforma de streaming. Pode reparar. Parecia que a série Just Dance estava destinada a acabar. Muito por culpa da própria Ubisoft, que começou a ter uns surtos de loucura nessa época aí. Removeram todos os jogos das lojas online e deixaram só o Just Dance mais recente, no caso o 20, e começaram a deletar vídeos e canais que postavam gameplays de Just Dance aqui no YouTube. Nem parecia ser a mesma empresa que um dia chamou os criadores para participarem do jogo. A sorte do Just Dance 2020 foi o sucesso repentino do TikTok, que dita as músicas que fazem sucesso hoje em dia. Pela primeira vez desde o Just Dance 4, um lançamento do Just Dance vendeu mais que a versão anterior. Claro, não chega a ser uma quebra de recordes, né? Mas mostra que o Just Dance ainda tem potencial para mais algumas edições. A grande maioria das vendas vem do Nintendo Switch, que em 2019 já havia 50 milhões de consoles vendidos. Para ter uma comparação, o Nintendo Wii U de 2012 até 2017 vendeu apenas 13 milhões de unidades. Acompanhando essa segunda alta do Just Dance, começaram a surgir concorrentes no Nintendo Switch. Uma nova versão do Zumba, Burn It Up, foi lançada para o console. Mas se compararmos essa versão aqui com o Zumba Fitness World Party, vemos claramente que esse novo jogo teve um orçamento bem menor. Ah, e sabe qual concorrente chegou também? O melhor de todos, o Baila Latino. O mesmo jogo do Wii U, mas só que dessa vez portado para o Switch, PS4 e Xbox One. Saca só essa multiplataforma. Sente inveja aí, Ubisoft. O Just Dance 2021, no auge da pandemia, vendeu ainda mais que o 2020. Foi um jogo feito às pressas e foi responsável por dar as boas-vindas aos novatos e polêmicos PlayStation 5 e Xbox Series X. Polêmicos porque o 21 para estes consoles só pode ser jogado usando o celular. O console novo te dá menos opções que o anterior, vai entender. Isso não é completamente culpa da Ubisoft.
O Kinect mesmo já tinha sido abandonado há tempos e a própria Microsoft impede o uso dele no Xbox Series X. É o único periférico de Xbox One que não dá para usar no Series X. A Microsoft tomou um ranço do Kinect mesmo. Em contrapartida, o PS5 tem suporte à PS Câmera do PS4 e até lançaram uma nova versão dela para o PS5, mas aparentemente a Ubisoft já decidiu cortar tudo logo de uma vez para aproveitar o embalo. Mesmo que o console tenha suporte à PS Câmera, no Just Dance não dá para usar. O Just Dance 2022 veio no ano seguinte. O resultado do novo pico de vendas foi visto no investimento nos gráficos do jogo. A nova direção artística era a evolução que a série precisava. Foi uma bela despedida para o Xbox One e PS4, mesmo que não soubéssemos disso ainda. Porque só fomos saber no anúncio do Just Dance 2023. Que disseram que o jogo vai passar por várias mudanças e uma delas é a forma de distribuição. Pela primeira vez, o Just Dance será totalmente digital. E ao que tudo indica, um novo modo história, de verdade dessa vez, vai ser implementado ao jogo. Alguns outros modos também vão estar disponíveis. Não há muito o que dizer além disso sobre o 23, porque ele ainda não foi lançado e não deram maiores detalhes. O jeito é esperar para vermos o rumo que a série Just Dance vai tomar e no que isso vai influenciar na história dos jogos de dança. Será que algum dia os jogos de dança chegarão ao mainstream novamente ou esse estilo de jogo está fadado a acabar? Essa pergunta só o futuro irá responder. Qual é o seu jogo de dança favorito? Aquele que você mais jogou e sente um carinho especial? Vou ler seu comentário e deixar um coraçãozinho assim que possível. Espero que essa série de vídeos tenha feito você conhecer mais sobre os jogos de dança se ainda não conhecia, ou tenha feito você se sentir nostálgico relembrando de todos esses acontecimentos. Por hoje é só, dançarinos, mas nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado aos membros do canal Rick Sampaio, Paulo Barizon, André e Daniel.